Muito obrigado por considerar a entrevista. E então, para começar, eu queria falar sobre a realidade atual do streaming. Como você está vendo, está tendo muitas empresas consolidadas, a Netflix, a Amazon Prime, e tem novas empresas chegando, como a Disney Plus, e também há outros serviços que oferecem uma outra proposta, que é a questão de streaming free, né? Como tem o Netmovies anunciou agora que está free, alguns serviços mais, assim, baixos por enquanto, né? Eu queria conversar sobre você por enquanto sobre como a realidade do consumo, né? Sobre esses streams e também como você enxerga essas empresas chegando, as que já estão, o cenário, basicamente, do mercado atual. Tudo bem. Obrigado pelo convite para a entrevista. Bom, em relação ao cenário atual, né, que diz respeito a essa oferta, né, diferenciada que a gente tem acompanhado, né, ao longo desses anos, mas de uma forma muito intensa, nesses últimos 5 anos, pensando que isso é uma transformação praticamente, né, em menos de uma década, Sim. a gente tem uma mudança de modo de consumo, né, assim, e ela veio, a meu ver, assim, muito obviamente por conta, né, da possibilidade tecnológica, né, claro, né, assim, a tecnologia sempre traz, né, assim, a novidade dos modos de consumo, Sim. né, assim, não é diferente, a gente não está passando por um momento inédito, né, assim, na história do consumo das artes, da cultura, assim, isso é muito dinâmico, né, mas que de fato é uma transformação que gera um marco, né, dentro dessa linha do tempo, assim, então tem esse fator tecnológico, né, assim, que é fundamental, e toda grande mudança, né, tecnológica, ela força, né, uma dança das cadeiras, digamos assim, né, que envolve o setor, principalmente o setor que detinha, né, os poderes, né, assim, os monopólios e, enfim, a forma de lidar antiga, né. Então, quando a gente pensa, né, nesse panorama, é muito importante a gente mapear essas disputas, mas entendendo que essas disputas sempre aconteceram e que quando elas vêm, né, como uma novidade, elas vêm frescas, né, assim, no cenário, elas vêm como uma possibilidade de mudar, né, os autores, né, os agentes, os grandes agentes dessas negociações, né, desses mercados, né. E agora, o que em termos culturais isso implica, né, é estar associado com o fato dos espectadores estarem também numa nova forma, né, de consumir o audiovisual, de consumir conteúdo que não aceita mais esse caminho, né, imposto de mão única, né, dos grandes, né, assim, das grandes emissoras, dos grandes produtores de conteúdo para nós espectadores e é isso, né? Então, a gente quer interagir, a gente quer dar a nossa opinião, a gente quer cancelar, né? Então, assim, tem toda uma nova forma também de se relacionar que faz com que aquela antiga forma já não se sustente tanto, né? Para algumas gerações, né? Assim, porque Uhum. para outras ainda é necessário o funcionamento até mesmo por conta da dificuldade, né? De Sim. manuseio e tal. Então, é uma realidade. Eu acho que não adianta lutar contra, né, assim, esses avanços e essas novas propostas tecnológicas, mas é delicado, né? Tem muitas questões delicadas, né, assim, tanto as questões, né, do que implica, de fato, consumir de uma forma, digamos, não síncrona, né, ou então que não seja, que a gente pode interromper o momento que a gente quiser, que a gente pode salvar, que a gente sabe exatamente o momento que a gente parou, que a gente pode voltar ali. Isso era muito diferente, né, da relação que a gente tinha com a televisão analógica, né. Então Sim. tem a questão cultural e tem a questão econômica e mercadológica desses cenários, assim. Então é a forma que eu vejo atualmente esse panorama, esse cenário. Eu queria pegar um gancho da sua explicação da questão da mídia física, Uhum, até para a questão de experiência, que eu também, então, eu também vivi essa parte da mídia física, mas
para quando eu era criança, ainda consumia muito DVD. Ainda Sim, não tinha essa sim, ideia do streaming chegando assim, até porque a internet talvez de uns 10, 5 anos para cá não é a mesma de hoje. Mesmo se sim. ainda no Brasil tem muito a melhorar, ainda Uhum. não é igual hoje. É isso que eu queria agora que você explicasse, a questão atual da mídia física, Mídia essa, física, né? das questões Pois é. mudanças. Curiosamente, né, atrás de mim tem aqui um móvelzinho, né, com alguns CDs que eu ainda tenho, assim, que eu Aham. guardo, enfim, daquela época em que a gente ainda tinha esse hábito de ir a uma loja de CD, comprar um álbum físico, né, do É artista. Eu lembro que locadora. locadora, eu lembro que a questão, né, desse suporte, ele fazia parte também desse ritual, né? Assim, você comprar e você ter essa sensação de que você tem o álbum do artista que você gosta, que você coleciona, todo álbum novo que sai você compra. Então tinha uma relação de propriedade que é diferente do que é proposto hoje, mas que na verdade isso já vinha sendo indicado há muitos anos. Essa coisa de você não ter mais o programa instalado no seu computador, você fazer uma assinatura mensal, né, e você ter a autorização para usar o programa sem de fato possuir o programa. Então tudo já estava indicando para esse processo que finalmente chegou com força, né? Então para você ter um pacote Adobe hoje, ao invés de você comprar o pacote, instalar e ficar com ele no seu computador, você paga uma assinatura, né? E você, enfim. Então esse modelo mudou, né? Eu tenho, assim, as minhas mídias físicas por um apego mesmo, por uma questão afetiva, mas curiosamente, né, eu tenho vários álbuns aqui que eu não, as músicas que eu tenho nesses CDs eu escuto através do Amazon Music, por exemplo, né? Então, assim, a gente realmente se desapegou do objeto, né? Então, eu acho que tem essa transformação. Eu não saberia dizer se isso é bom ou ruim, né? Assim, eu acho que isso é uma transformação, isso faz com que a gente, de alguma forma, crie uma sensação, né, de que a gente tem a coisa, mas ao mesmo tempo não tem, né? Porque eu tenho assinatura, eu não sei quando eu vou interromper minha assinatura. Se eu tiver assinatura, eu tenho milhares de músicas a meu dispor, né? Mas se eu não tiver, eu perco tudo, né? Enquanto os meus CDs eu tenho eles ali, o meu universo particular, né? Então assim, mas eu sou uma geração também que atravessou essa mudança, né? Então, essa geração que está nascendo já dentro dessa filosofia de que não é para ter, é para você ter acesso, mas não necessariamente para você possuir, eu não sei, enfim, o quanto para elas ter fisicamente, né, um filme, uma música, faria sentido, assim, né? Acho que a experiência que é o importante, né? Então, eu acho que a mídia física realmente ela está muito defasada, assim, né? Agora, para mim, o que é muito importante nessa transformação que aconteceu é o seguinte: a gente viveu um certo abismo entre o declínio dessa cultura das mídias físicas e o que a gente está vivendo hoje de uma forma muito forte, que é, né, assim, poder consumir esses produtos via streaming, né? Teve um buraco, teve um hiato aí, né? E a gente Uhum. ficou muito órfão, por exemplo, das locadoras, né, como você mesmo citou, porque era muito difícil você encontrar um filme. Eu sou professor, às vezes eu indicava filmes para os meus alunos e eles não tinham outra opção que não baixar ilegalmente na internet, porque as locadoras todas do bairro fecharam, não existia nenhum serviço que oferecesse, né, com um catálogo de forma completa, de forma diversificada, os títulos que a gente busca, né, a não ser esses muito comerciais. Então, realmente houve um hiato. E o que eu tenho sentido é que agora sim a gente está encontrando esses títulos através dessas plataformas, né? Então, Aham. houve um deslocamento, mas para esse deslocamento acontecer, também teve um tempo aí que a gente ficou numa indefinição muito grande, uma crise muito grande, né? Principalmente para o setor da indústria fonográfica, né? Aham. É, então, aí me fugiu agora o que a explanação talvez era sumir com o espaço, questão da mídia física. Eu sei que você tem muito CD ou DVD, seria a questão de tirar o espaço físico e colocar no digital. Sim, ele também não ocupa mais as prateleiras, né? Hum. Não tem essa exigência, mas por outro lado também
Em relação a livro, por exemplo, né, eu ainda gosto de comprar o livro físico, eu gosto de sublinhar, de anotar. Eu acho que não aconteceu comigo em relação aos filmes e às músicas, eu acho que ainda não aconteceu em relação ao livro, sabe? Se eu puder, se eu tiver a preferência, eu prefiro comprar o livro físico, ter, apesar dele ocupar até bem mais espaço, né, do que CD e DVD, né? Mas a música e o filme não. Acho que foi uma forma mais eficaz, assim. Elas saíram da minha vida fisicamente com muito mais rapidez do que os livros, por exemplo, né? Mas realmente tem Aham. essa questão do espaço físico também. Então, a questão do crescimento do streaming embate muito com a questão da TV paga. Uhum. É, Desse processo, desde 2015 que as assinaturas de TV paga vêm diminuindo ano a ano. Eu queria saber se pode haver uma revolução assim na TV paga e se andar juntos, TV paga e streaming. Até que anda hoje um pouco, mas também tem essa questão. Será que vai acabar a TV paga? Será que o streaming vai correr sozinho? Ou é que esse futuro ainda é meio incerto, porque a gente já estamos nesse Sim, processo ainda. sim, sim. Pois é, certamente, né, os canais, né, que estão dentro dos pacotes de TV paga, e a próprio modelo, né, de TV paga se vê desafiado, né, assim, com o modelo de streaming, eles realmente precisam entender dentro dessa disputa o que diferencia, né, assim, o que faz com que um assinante ainda queira manter a sua assinatura, já que é cara, né, um pacote de TV por assinatura é caro, ainda mais comparado com os preços, né, de alguns streamings, é, e tem toda aquela questão da antiga, culturalmente, né, assim, de você ainda ter um horário de programação, apesar de você poder, enfim, de uma forma ou outra, comprar separadamente um filme e assistir durante um tempo que vai ficar disponibilizado para você, mas ele ainda é forte, né, assim, a cultura da grade de horário, né, então, assim, Sim. com certeza é um núcleo assim de oferta de conteúdo que está precisando se repensar. E dentro desse se repensar, eles já descobriram duas coisas muito importantes, assim, três eu acho. A primeira é o fato de que existe uma geração que ainda se dá bem com esse formato, né? E talvez essa geração não queira migrar ou tenha dificuldade assim de lidar com, né, assim, com esse formato tecnológico que o streaming traz, né? Então, Aham. talvez esse tempo de permanência ainda seja o tempo de uma geração que vai acabar, mas que demora, né? São as pessoas mais velhas e tal. O fato é de que a TV por assinatura ela tem a possibilidade de trabalhar com alguns formatos que o streaming ainda não trabalha. Estou falando ainda porque tudo pode ser, né? Que são os eventos ao vivo, né? E os eventos esportivos, aí incluindo, né, dentro dessa ideia de eventos ao vivo, os eventos esportivos, né? Sim. Então, isso faz com que a TV por assinatura não seja tão rapidamente descartada, assim, né, dentro desse processo, né? E ela já percebeu que ela tem essa diferença, ela já percebeu que tem esse diferencial, então eu acho que eles estão, de alguma forma, pensando e se repensando a partir desse diferencial. Agora, o quanto que vai demorar ou não para os streamings, de alguma maneira, trazer, né, para o seu cardápio um formato mais parecido com canais de televisão também, que tem programas ao vivo, que tem, né, que esteja muito ligado com o que está instantaneamente acontecendo lá fora, no mundo, né? Por exemplo, se acontece um evento, né, como um ataque terrorista, né, assim, Uhum. agora, eu não vou ligar um streaming, né, assim, eu não vou ligar no Netflix para ver o que está acontecendo, né, eu tenho que ir para um canal desses que eu sei que eu vou acessar esse momento ao vivo, né, os streamings vão compensar esse tipo de oferta. Acho que isso é uma questão para se pensar. Então, eu não acho que TV por assinatura está fora do páreo. O que eu Uhum. acho muito provável que aconteça, que é o que acontece muito na história, né, assim, dessas grandes empresas, são fusões, né, são negociações, são aglomerações, né, são junções de propostas de empresas que se articulam para estar juntas, né, numa articulação nova para oferecer, e aí cada um fica com a sua fatia, né? Eu acredito que chegue
nesse ponto, assim, que eles vão entender, ó, tá, eu tenho isso, você tem isso, vamos se juntar e a gente oferece os dois juntos? Fico achando que o caminho vai ser mais ou menos por aí. Há muitos projetos em andamento, questão de IPTVs legais, né? E também serviços de streaming esportivos, também algumas plataformas ao vivo, mas ainda, tipo, tudo é muito novo, assim, e até porque a internet brasileira não é a mesma que é oferecida na Europa, nos Estados Unidos, ainda não há um impacto, por exemplo, que não é a mesma experiência para mim e para você, por exemplo, em Sim, questão de serviços ao vivo. Pode ser que eu sim, tenha problema em algum aplicativo que você não tenha e vice-versa. sim, sim. Eu acho que é uma Você questão quer complementar isso? geracional. Não, eu concordo com o que você está falando. Assim, eu acho que, além de ser uma questão geracional, é uma questão, né, local também, no sentido do conteúdo, né, assim, da estrutura, né, das operadoras, do serviço da internet, da confiança também, né, nesses serviços. Se a gente parar Sim, para pensar, 10 anos para cá, assim, um pouco mais, eu diria 15 anos. As pessoas ainda tinham muito medo de fazer compra pela internet, existia ainda a preferência pela compra na loja física. Isso tudo mudou e a pandemia também acelerou mais ainda esse processo, né, do e-commerce. Então, assim, as coisas realmente mudaram de uma forma muito radical e tem a tendência de mudar mais ainda. Então, isso que a gente está falando, né, de ser geracional, pode ser que daqui a 2, 3 anos no máximo já esteja radicalmente diferente do que a gente está conversando aqui hoje, né? A gente realmente está vivendo um ponto de virada muito determinante, assim, para esses processos todos. sim. É, agora eu queria falar uma questão do streaming na área audiovisual. Certo. Como eu vi que você é empresário na área, né? Sim, trabalho E, no audiovisual. sim, e eu queria que você me falasse quais foram as melhorias que essas mídias trouxeram nos últimos anos para a questão do audiovisual e até como isso impactou em divulgação, em como os produtores independentes trabalham com essas plataformas. Eu acho que o mercado audiovisual brasileiro, ele passou por um momento muito feliz, né, assim, muito favorável, que foi a lei do audiovisual e a possibilidade da gente, através da taxação da Condecine, a gente poder receber um estímulo internamente conteúdo, né? A gente tem essa questão que eu acho que com os streamings isso volta a entrar na pauta, que é essa abertura para os produtos estrangeiros, né? Uhum, E o quanto que a gente só aceita, né, pura e simplesmente como consumidor, ou o quanto a gente exige, né, que essa negociação também ponha na pauta um estímulo para a produção nacional, né? Então, na Europa isso vem sendo discutido, Netflix, esses streamings terem que pagar uma taxa específica para que essa taxa passe a ser um orçamento para a produção nacional, e a gente viveu isso, né, em relação às TVs por assinatura, né? Eu sim. acho muito importante que o setor consiga também, né, uma forma de se inserir nesse modelo também com essa compensação, né? Porque existe esse discurso de o importante é liberar o mercado, né, assim, de deixar esses produtos circularem com mais facilidade, quando na verdade a gente sabe que existe também, né, um efeito, né, um preço ideológico, um preço cultural muito forte se a gente vê muito mais coisa de fora do que a gente produz, né? Uhum, Então, assim, a gente teve um boom de produção nacional por conta, né, da Condecine, da lei do audiovisual, que foi importantíssimo para o setor, né? Agora, a gente vem atravessando tempos de total, enfim, enxugamento desse incentivo, né, com questões políticas, e a gente volta a ficar num cenário muito ruim, assim, em termos de produção. Então, o setor atual tá muito, tá em choque, assim, uhum, tá muito ruim. Assim. É realmente uma questão política, porque
desde do cinema, né? Assim, antes mesmo da televisão, é uma questão dos países pensarem o quanto protegem ou não, sabe? Criam leis específicas para proteger a entrada, né, de material estrangeiro, o quanto que incentiva a produção nacional. Eu acho que o fundamental é isso. Os streams, players, eles, de alguma forma, eu sinto, né, conversando também com amigos, assim, que trabalham em grandes produtoras, eles estão suprindo um pouco esse buraco que está acontecendo por conta, né, desses incentivos que estão presos, né? De certa forma, tem surgido trabalho de demandas específicas desses grandes players, Netflix e por aí. Só que a gente, de alguma forma, aqui dentro, tem que se curvar para o modo de produção deles, né? Então, eu acho que, por um lado, é bom, né, assim, que haja esse interesse em produzir no Brasil, que haja filmes originais Netflix produzidos, dirigidos por brasileiros, atuados por brasileiros, mas, assim, o contrato é um contrato modelo Netflix, né, em que as regras, os valores, isso tudo é colocado por eles. Então, de alguma forma, o Estado tem que pensar numa maneira de gerenciar isso a favor dos brasileiros, né, a favor dos produtores nacionais, né? A gente, por enquanto, está surfando naquilo que é importante para a gente sobreviver, né? Mas não estamos ainda na melhor situação nessa mesa do compartilhamento dos valores, do compartilhamento do modo de produção. A gente está tendo que aceitar a forma que eles querem que seja, né? E isso é discutível, né? Mas de alguma forma a gente também é bom a gente estar nesse mapa de produção internacional. A única questão também que eu acho é isso, né? Voltando para uma questão mais autoral também, né? O quanto que um filme produzido, né, por uma produtora, né, assim, por um estilo Netflix de ser, ele de fato vai estar imprimindo, enfim, uma relação autoral com a experiência, né, do território brasileiro, porque tem essa coisa, né, o quanto que um produto feito no Brasil, mas para circular no mundo todo, precisa ter essa cara meio qualquer lugar. Poderia ser aqui, mas poderia ser no México, mas poderia ser na Argentina. Interessa isso para gente, ter sempre essa cara internacional, né? Então tem um peso, uma medida aí, né, que interessa também a gente saber diferenciar. Eu não sou contra ter esse tipo de estética, eu sou contra só ter esse tipo de estética, né? Entendi. Então, você falou de Condecine, né? Sim, Então, você fez lembrar de uma lei na TV paga, que foi incluída em 2011, a Lei 12.485, que incluiu mais conteúdos audiovisuais brasileiros na TV paga. sim, E foram sim, até criados canais brasileiros, eu acho que tinha o Cine Brasil TV, Curta, esses canais. sim, sim, sim. Então, teve algo positivo nessas inclusão de conteúdos brasileiros e também houve algo negativos? Acho que só positivo. Assim, isso foi realmente um grande impulsionador do mercado audiovisual brasileiro, né? Assim, a gente viveu um momento assim de até mesmo de descentralização, né, da produção, porque o Brasil, né, em termos de audiovisual, sempre também ficou muito nesse eixo Rio-São Paulo, né, pipocando uma coisa aqui e ali, lá em Pernambuco, enfim, no Sul, mas sempre ficou, né, assim, nesse núcleo Rio-São Paulo, que também, né, não dá conta, assim, do que é o Brasil, né, assim, de todos os Brasis que existem no Brasil, Sim. né. Então, foi fundamental, não é nenhuma questão de ter aspectos positivos ou negativos, foi, assim, fundamental, e é isso que eu estou falando, assim, na verdade, a importância disso permanecer, né, porque existe, né, uma força, um interesse muito grande das teles deixarem de fazer essa contribuição, né, Uhum. e se elas deixarem de fazer essa contribuição, a gente, de novo, né, tem uma redução muito drástica, porque isso gera todo o mercado, né, de profissionais que conseguem encontrar aqui, né, no Brasil,
o seu sustento, as suas vozes, o seu trabalho. Então, foi fundamental. Eu não consigo pensar aqui em nada de negativo em relação a isso, só de positivo mesmo. Para fechar, você falou de vários Brasis, e isso Uhum, impacta também na realidade do conteúdo, do consumo de conteúdo, porque é claro que a gente está falando de de uma realidade do streaming, o que pode ser, o que já é, mas em alguns lugares não é assim. uhum, Questão de internet, também de consumo, até questão de salário. E eu queria falar, juntar isso com a respeito da pirataria, porque sim, depende muito da questão do usuário. Ou pode ser por questão de dinheiro, ou pode ser que ele não quer contribuir com aquele serviço, ou várias outras questões também. Eu queria que você emitisse sua opinião a respeito desse tema da pirataria e tá, se o streaming pode ajudar ou atrapalhar a acabar com esse mal no Brasil. tá. Bom, essa questão da pirataria é uma questão também não é uma novidade, né? Assim, mesmo na época das mídias físicas, a gente encontrava camelô vendendo filme, né? Assim, cópia pirata de álbum de música, né? Assim, eu acho que existe uma cultura da pirataria, né? E essa cultura ela já está muito instaurada, né? Assim, existe um público que acha que não tem que pagar para nada, né? E assim, não tem que pagar para ver um filme, para ter um filme, não tem que pagar para ter uma música. Isso está muito enraizado, né, assim, culturalmente, né? Então tem um lado aí que acho que o modelo de streaming, a meu ver, ele veio para solucionar aquilo que eu falei, né? Aquele buraco que a gente teve, porque se eu não tenho mais locadora, se eu não encontro o filme que eu quero, que opção que eu tenho a não ser buscar isso através de uma forma, né, procurando quem tem, copiando de quem tem, ainda mais agora que é fácil, né? Um arquivo que você transfere para o outro, né? Enfim, então a facilidade Sim. tecnológica permite, né, essa facilidade, assim, né, de você não pagar para ter a coisa. Mas eu acho que a cultura da pirataria é algo além, sabe? Eu acho que é algo a ser trabalhado ideologicamente, né? Assim, mas também, por outro lado, eu acho que para que haja um fim, né, da cultura da pirataria, é preciso também se repensar nos valores oficiais, né, de determinados produtos. Hum, Ainda é muito caro, sabe? Ainda mais pensando que a ação desses produtos ela está muito mais facilitada justamente porque ela é imaterial. Eu não preciso mais do CD, eu não, né, assim, eu posso te transmitir um sim. filme para muito mais gente agora, né, distribuir ele muito mais rápido para muito mais gente. Por que que ele não é mais barato, né? Assim, eu vou conseguir distribuir ele mais para um número maior de pessoas. Então, dá uma compensada também nesse valor, né? Para que a gente pense assim, ah, tá bom, acho que R$ 3,90 eu pago. Eu prefiro pagar R$ 3,90 e considerar que eu estou fazendo uma transação oficial, que a pessoa que fez o filme vai receber alguma coisa, do que eu, né, do que eu baixar o filme totalmente de forma ilegal e pirata, né? Mas tem uma cultura, tem gente que não quer, não aceita de jeito nenhum, né? E aí eu acho que para isso é algo além, assim. Eu acho que o streaming não vai resolver a coisa da pirataria. Eu acho que ele permite Aham. quem gosta de fazer, né, o jeito certo, vai fazer, né? Mas eu acho que tem uma geração aí que não aceita pagar pelas coisas, que ela vai arranjar um jeito de ter o streaming sem pagar. A verdade é essa, né? Assim, já existe isso, né? As pessoas dividem conta, né? Assim, porque pode, você passa o login para o outro, a senha Sorteio. para o outro, né? Se você acessa a assinatura de uma pessoa, se as pessoas vão distribuindo para várias outras pessoas, isso é uma forma de pirataria também, se você parar para pensar, né? Porque você está dando para muito mais gente aquilo que Hum, especificamente era para um ou dois usuários, né? Então, eu acho que tem uma cultura que sempre vai querer burlar a forma oficial de fazer circular os conteúdos e os produtos, né? E acho que existe hum, todo um trabalho constante de fazer com que eles entendam que existe os profissionais envolvidos, né, nisso saem perdendo, né? Porque, enfim, é por isso que os artistas estão o tempo inteiro fazendo um esforço muito grande para conseguir seus trabalhos, para conseguir, né, seus orçamentos, porque tem muita gente que não paga, sim. infelizmente. É, é complicada essa questão cultural, porque
acaba de uma forma ou outra se tornando natural, né? E, e também a da Amazon Prime é até uma coisa boa, porque eu não imaginava, tipo, R$ 10 no serviço de streaming, né? Sim, é um preço bom, né? Assim, se a gente parar pra pensar, por exemplo, um streaming que eu adoro, que eu tenho, o Mubi, né? O Mubi assim, a cartela, né, de filmes, de produtos é maravilhosa, mas eu acho caro. Eu acho caro comparado ao Amazon, por exemplo, né? E vários outros que são gratuitos, né? Então, acho que também cabe. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer também. A gente fala muito desses grandes, mas a oferta, né, assim, desses perfis de streamings ainda vai aumentar muito, a gente vai poder escolher muita coisa. E a tendência, né, de você ter muita coisa é que os preços diminuam, né? Então eu torço para que esse valor atual cobrado, tanto do Netflix quanto do Mubi, que isso caia, porque eu ainda acho caro. Então, muito obrigado por ter aceitado a entrevista. Qualquer outras novas decisões assim que eu possa Ah, contatar você mais vezes, com né? certeza. Como é que você chegou a mim? Desculpa a pergunta, fiquei curioso, assim, como é que você Eu vou parar a gravação.